Estou lendo um estudo do livro de Daniel, acerca de Daniel, a partir do capítulo 9 e o versículo 11 em diante. Esses versículos refletem as maldições da aliança que ameaçavam com castigos crescentes as violações do acordo, culminando com o exílio e a saída da terra prometida. A vida do povo na Babilônia foi o castigo inevitável por causa do desprezo gritante da aliança. Deus havia escolhido o seu povo para ser exemplo. Agora, em virtude do seu fracasso, o seu castigo também seria exemplar. Jamais se fez algo como o que foi feito. Tudo isso estava previsto na lei de Moisés, versículo 13. Não temos buscado o favor do Senhor, nosso Deus. A tradução de Montgomery é excelente, usando o termo molificar, mitigar. O arrependimento e um novo início seriam causados o abrandamento e o fim rápido dos seus sofrimentos. A ideia é ilustrada em Jeremias 26:19. Enquanto o arrependimento não for real, a desgraça vai continuar. O Deus justo não pode ser frouxo ou indiferente. Versículo 15-19. Tendo admitido completamente a profundidade a que ele e a sua nação tinham chegado, pois o estado da maioria engloba e afeta o indivíduo. Assim como o indivíduo pode influenciar o todo, Daniel pôde apresentar o seu pedido de restauração nacional. Em épocas antigas, a reputação de Deus, o seu nome, tinha sido aumentada mundialmente por meio do êxodo, quando o poderoso Egito se tornou impotente. Agora, um povo que ficasse eternamente no exílio prejudicaria essa reputação. Josué 7:9, como também o faria o estado do santuário abandonado, versículo 17, e da cidade que leva o teu nome, versículo 18. Com frequência no passado, Deus havia justificado ou vindicado o seu nome por meio de seus atos justos em relação a seu povo. Daniel possuía aqueles precedentes como base de seu apelo presente e tinha esperança, apesar de a cidade santa e o povo santo terem se tornado objeto de zombaria, alvo de ridicularização. Muito se exige de quem muito recebeu, mas Israel estava na bancarrota. Não havia motivo para que qualquer coisa da oração de Daniel pudesse contar como seu crédito. Ele só podia se apoiar no caráter de Deus, sua grande misericórdia, que tinha sido demonstrada tantas vezes no passado quando o juízo final parecia merecido. Com isso, ele podia terminar com os imperativos na oração. Houve pré-requisitos necessários para as tarefas seguintes. Vê, age, não te demores, moderadas ainda com a ideia da reputação de Deus. A oração de Daniel é resumida no versículo 20, confissão de pecados e pedido para que Deus haja a favor dos seus. 2. A resposta 9 do 20 ao 23. A resposta nos versículos 20 a 27 interrompe a oração, a ser entendida como muito mais ampla do que as palavras registradas no final da tarde. Foi trazida pelo anjo já conhecido, vindo com urgência a impressão de que o anjo saiu assim que Daniel começou a orar, deduzida por alguns dos versículos 21 e 23, está errada. Assim que Daniel começou a orar, essa resposta foi emitida, mas Daniel precisava poder descarregar um pouco do seu peso antes que Gabriel viesse a ele. Observe que não há sinal algum de o anjo agir como intercessor a favor de Daniel, como relatam a literatura apócrifa e os pseudepígrafos. Tobias 12:12, versículo 22, ele me instruiu e me disse: o hebraico é difícil, mas pode ser compreendido como um termo introdutório, visto que ele entendeu as profecias de Jeremias. Daniel se sentiu inspirado a orar pela restauração de Jerusalém. O conhecimento que havia obtido das Escrituras e o uso que
havia feito dele o capacitavam a receber mais instruções nos caminhos de Deus. Daniel foi considerado muito amado ou muito precioso. 3. A visão das 70 semanas, 9, 24, 27. 70 anos haviam estado na mente de Daniel desde que lera Jeremias. Agora ele recebeu uma visão que se baseava nas palavras do velho profeta como resposta à oração que tinham estimulado. Versículos 24. 70 semanas. Esta tradução é interpretativa. Algumas versões trazem 70 setes. O hebraico diz literalmente em setes 70 e a palavra em setes está no masculino, como no versículo 26, ao passo que o feminino geralmente representa semanas. O masculino ocorre novamente em 10, 2, 3, mas é qualificado como em 7 dias. Entender semanas aqui, sem ressalvas, não é justificado. E, em concordância com isso, o termo setes é usado nessas observações. É improvável que o autor queira indicar semanas literais com essa expressão e com Jeremias sendo citado no início do capítulo 77, ou semanas de anos são geralmente entendidos. É preciso repetir que trata-se ainda de uma interpretação e alguns comentaristas, ultimamente Young, consideram os períodos nesse versículo indefinidos. Com o tempo, Israel vai ser liberto de 3 defeitos. A transgressão será terminada ou registrada ou restringida. Jung, o hebraico permite qualquer uma das duas. O pecado será lacrado. BJ ou terá um fim. NVI, VARV, RSV, NEB e NVI e Jung seguem uma variante muito antiga que poderia ser superior. As culpas em iniquidade ara serão expiadas por Deus no seu lugar. Serão introduzidas 3 vantagens. Letra A, a justiça eterna, nunca escondida por parte de Deus. Confira versículo 7. Será manifesta a todos os e compartilhada por todos com o fim da transgressão. Letra B, a visão profética já não será necessária, assim como o pecado foi terminado. Ela será selada, entendendo selar no seu sentido principal no Antigo Testamento. Por outro lado, será ratificada a outro sentido da palavra. A última expressão, e ungir o Santíssimo, corresponde à expiação da iniquidade. A purificação é essencial para a consagração. Levíticos 8, mas o objetivo aqui não é declarado. O Santo dos Santos, BJ, poderia ser o templo ou seu santuário, seus utensílios, altares ou ofertas, como em outros textos do Antigo Testamento, e assim a maioria das versões modernas, como a RSV, imaginam o altar ou o templo, mas as referências a um ungido nos versículos seguintes e o uso de uma palavra aramaica relacionada em 718, em 718, etc., podem permitir a aplicação pessoal, como sugere a NVI, ao Messias comum, a tradição judaica e cristã. O versículo 25 começa em uma análise progressiva dos 70 setes que resiste a uma solução definitiva a partir do tempo em que a decisão foi tomada de restaurar Jerusalém até a época do ungido. Passaria um tempo de 7 setes, como colocado pelo texto tradicional hebraico, RSV, etc., e cidade então seria afligida durante 62 setes, ou passaria um tempo de 7 setes e 62 setes, como se compreendeu o texto com base nos tradutores gregos. Confira NIV e Young. Uma decisão a favor de uma ou outra opção depende em parte da interpretação do trecho todo, que eu acho que ele está falando do versículo 25, tá aqui o versículo 25 do capítulo 9, né, que vai ter essa ideia dos 7 setes aí. A cidade então seria afligida durante 62 setes, ou passaria um tempo de 7 setes e 62 setes, como se compreendeu
como se compreendeu o texto com base nos tradutores gregos. Confira N.V. Jung. Uma decisão a favor de uma ou outra opção depende, em parte, da interpretação do trecho todo, embora a sintaxe favoreça a primeira. Trincheiras, nota de rodapé, NVI, ou canais condutores de água é um bom exemplo do conhecimento crescente do hebraico, dando um significado mais preciso a uma palavra do que a poderia dar muros. Ungido, o lugar pode ser uma personagem secular ou sagrada. Versículo 26, como sinal do final da existência atribulada da cidade, virá a morte violenta do ungido, será cortado a CF. Ele pode ou não ser idêntico à personagem do versículo 25, e já não haverá lugar para ele. É uma tentativa de tradução de uma frase difícil do hebraico. A NV em inglês traz e não terá nada, já não estará na Bíblia Ara. É uma afirmação vaga, deixando que o leitor complemente do que lhe era devido, e sugere justiça, auxiliares, seguidores ou descendentes. Compare Isaías 53:8. Ou reinado, governo, domínio, a destruição violenta da cidade e do templo, lugar santo, literalmente o santo, a qual está associado o fim, vai seguir nas mãos de homens que estarão sob um governante que virá continuando a guerra até que a devastação esteja completa, pois as desolações foram decretadas por Deus. Inundação, literalmente um transbordamento, descreve a ira divina em Naum 1:8, Isaías 10:22 e 54:8. Versículo 27, 2 atores estão no palco, mas nenhum deles é identificado. Ele fará, seria esse o governante mencionado indiretamente no versículo 26, ou ungido morto. Ali é Deus o sujeito, ou a expressão se refere a alguém indefinido? Ele é bom ou mau? Novamente, precisamos repetir que nenhuma resposta pode ser dada como definitiva. Ele fará uma aliança, tenta representar uma expressão única, o peso estando na execução e não na origem. Muitos significa a maioria, como em Isaías 53:11-12, etc. No meio do 7, no hebraico, pode significar também no meio da semana NVI. A mesma personagem dará fim ao sacrifício e à oferta naquele tempo ou durante aquele tempo. Então haverá um desolador no limite das abominações, até que o seu tempo esteja maduro. Ala, hebraico, asa, borda, pode descrever um ponto alto de um prédio, como o templo, de acordo com Montgomery e Young, seguindo um tradutor antigo, embora não se use como prova nenhum outro exemplo, visto que asa muitas vezes traduz extremidade. O sentido metafórico, limite extremo, pode estar presente aqui. Quando se alcança esse pináculo, literal ou figuradamente, o fim que está decretado, fazendo eco em Isaías 10:23, 28:32, vai tragar o desolador, como no caso do chifre no capítulo 7. Assim também no caso dessa figura, Deus conhece e controla tudo. O significado, número 4. A interpretação desse texto é dificultada pelas incertezas de significado do texto hebraico esboçadas nas observações anteriores. Só isso já mostra que nenhuma interpretação pode ser definitiva. Além disso, todos os pontos de vista enfrentam algum tipo de obstáculo na sua aplicação. Basicamente, há duas escolas de pensamento. Uma que vê referência somente ao tempo do Antíoco Epifânio e outra que vê a referência principal na encarnação e crucificação de Cristo. Há variantes em ambas as escolas. Os da primeira podem até fazer concessões no sentido de que a consumação foi efetuada em sua plenitude somente por Cristo. S.R. Driver, Introduction to the Literature of the Old Testament 9, nona edição, 1913, página 495 a 496. E alguns defensores da segunda perspectiva veem o fim último da profecia como estando ainda no futuro, e outros inserem um intervalo entre o 69º e o 77º. O calendário apresenta um obstáculo enorme
para todos os pontos de vista 70 setes, divididos em 7, 62 e 1. Se cada sete significa 7 anos, então um ponto de partida exato precisa ser fixado, mas nenhum fornece um esquema satisfatório para o todo. A escola de Antíoco entende que os 62 setes vão desde o decreto de Ciro em 598 a.C. Ciro então seria ungido em Isaías 45.1 até a morte do sumo sacerdote ungido Onias 3 em 172 a.C. Mas o intervalo é de 366 anos e não de 434, 62 por 7. Se o edito de Ciro marca ou a emissão da palavra ou a vinda de um ungido, o próprio Ciro ou o sumo sacerdote Josué, os intervalos seguintes de 79 setes e 62 setes, respectivamente, não chegam a nenhum momento significativo que se encaixe com esses versículos. A escola de Antíoco, portanto, pressupõe um erro de cálculo cronológico. Erros semelhantes são conhecidos em outros textos antigos, mas o leitor deveria perguntar se é justificável pressupor um erro no texto que estudamos aqui para torná-lo compatível com uma interpretação desejada. Para a escola messiânica, os decretos de Artaxerxes para Esdras 7, 458 a.C., ou para Neemias 2, 445 a.C., são pontos de partida alternativos para os 69 setes, o último atingido a crucificação em 32 e 33 d.C., o primeiro tolerando uma pequena diferença de aproximadamente 10 anos. Nenhum desses dois dá significado especial para os 7 setes. Vê comentário do versículo 25, e ambos pressupõem que Ciro estava fora do escopo do trecho. Não importa como os setes sejam considerados ou calculados, não resulta nenhum padrão plausível. Em concordância com isso, intérpretes tentam encaixar eventos históricos nessa passagem. A escola de Antíoco considera Ciro o ungido do versículo 25, Onias 3, o intitulado de forma semelhante no versículo 26. Ele foi deposto em 175 a.C. e morto em 172 a.C. O povo do versículo 26, os judeus que apoiaram Antíoco IV desde a sua ascensão em 175 a.C., sendo ele o príncipe que virá e o sujeito do versículo 27, profanando o templo em 167 a.C., morrendo em 164 a.C. Por outro lado, os ungidos podem ser Josué e Onias, o primeiro e o último sumos sacerdotes zadoquitas, legítimos depois do exílio. O versículo 24, então, alude à subsequente reconquista triunfal do templo pelos judeus em 164 a.C., para ungir o Santíssimo, ocorrendo a reconsagração de 3 anos e alguns dias, metade da semana, depois de ter sido profanado, a ocasião para a festa de Hanukkah, celebrada no judaísmo desde então, além de alguns detalhes de exegese difíceis nessa perspectiva, ver comentário anterior, deveríamos observar a ausência de Antíoco e de seus auxiliares nos ataques de uma devastação tão abrangente como se retrata no versículo 26 e de qualquer ação que concorde com a cláusula concernente ao desolador. Se a ala asa significa o pináculo do templo, como a considera, por exemplo, Montgomery. As interpretações messiânicas cristãs encontram dificuldades com o último sete. Ao considerar paralelos os versículos 26 e 27, o ungido deve ser cortado depois de 62 setes. Isso é no 70º, quando ele fizer uma aliança com muitos, etc., pressupondo que o ungido é o sujeito, o povo do governante que virá, está associado com o desolador. Talvez o próprio príncipe Cristo, ungido par excellence, cumpre perfeitamente os versículos 24 e 27, exceto pela expressão uma semana ou 7 e sua metade ou meio, pois o seu ministério durou menos do que 7 anos, e se a sua morte ocorreu na metade,
Os restantes 3 anos e meio não conduziriam a um momento histórico que satisfizesse os dados. Para superar esse obstáculo, os números 7 são tratados por alguns, E.G. Jung, como períodos simbólicos, não necessariamente anos, desde os oráculos de Jeremias e Ciro, depois passando para a encarnação, ou de Ciro para Esdras e Neemias, depois para a encarnação, colocando os 7 setes junto com os 70 e os 62. Depois um 7 culminando com a destruição do templo efetuada por Tito em 70 a.C. O que permanece inexplicado é a razão dos números evidentemente exatos. Muitos consideram o último 7 como estando ainda no futuro, provavelmente descrevendo um período em que o anticristo vai perseguir a igreja, encerrado com a segunda vinda de Cristo. NBD Daniel, o livro de um sistema detalhado que segue essa linha, é o dispensacionalista. Segundo esse esquema, o 69:7 termina com a entrada de Cristo em Jerusalém, sendo os eventos do versículo 26 seguidos no início por um intervalo que continua até o ressurgimento do Império Romano, culminando no Anticristo, que primeiro se mostra amigo de Israel. Ele fará uma aliança, depois se vira contra Israel durante metade do 7. Ele dará um fim ao sacrifício e à oferta, pois só é interrompido na segunda vinda, quando o versículo 24 se cumprirá. Qualquer ponto de vista que interpõe um intervalo entre os 69 e 77 o estende o último durante vários séculos. Tem pontos muito fracos. A sequência de setes aparece aqui como uma unidade. Não encontramos nenhuma analogia de uma quebra do tipo imaginado em nenhuma sequência em outro texto do Antigo Testamento. Um intervalo muitas vezes mais extenso do que as 62 semanas claramente especificadas. O ponto de vista dispensacionalista inclui ainda outras pressuposições, como a restauração da adoração no templo, versículo 27, que parece incongruente com outros textos. 10. A visão final, 10:1 a 12:13. Os capítulos 10 a 12 registram a visão final de Daniel, e o capítulo 11 apresenta um levantamento histórico detalhado, edificando sobre visões anteriores. É essa visão final, acima de tudo, que leva muitos à datação do livro no século II a.C., ou a imaginar uma atualização de uma profecia mais antiga e mais simples. Primeiro, então, o que leva aqui a apresentação, levantamento histórico detalhado, edificando sobre as visões anteriores. É essa visão final, está falando acima de tudo, que leva a visão final de quê? Os capítulos tal, a visão final de Daniel, do levantamento histórico detalhado, então, sim, está falando da visão final, depois acho que ele vai explicar. É uma visão final, acima de tudo, que leva muitos à datação do livro do século II, a datação do livro no século II a.C., ou a imaginar uma atualização de uma profecia mais antiga e mais simples. Olha só, então, por causa de sua visão final, que vão querer especificar uma data, né, pro livro. Então, quer dizer, por causa não é uma coisa tão convincente para estipular uma data, né? Tem o que estipula a data são os achados históricos e, quer dizer, achados arqueológicos, que aí vai dar para ter uma base de data mesmo ali. Primeiro, o aparecimento do mensageiro, 10:1 e 11:1. Versículo 1, a data de 536 a.C., Daniel não havia retornado a Jerusalém com Zorobabel e seus companheiros, rei da Pérsia, título encontrado em textos persas, embora não em textos babilônios, exceto uma vez em que se usa um nome mais antigo para a Pérsia, tijolos. Tiur recebeu uma revelação, literalmente uma palavra de Deus foi revelada a uma grande diversidade de expressões para se referir à transmissão do conhecimento divino a Daniel. Essa é a única. A mensagem era verdadeira, confira 8:26, uma grande guerra ou serviço duro
como em Isaías 40.2 e Jó 7.1. Tempos difíceis, nota de rodapé da NVI. A expressão navear o tempo determinado segue uma opinião rabínica. Por meio da sua luta, Daniel penetrou na visão e assim ele entendeu a mensagem. Confira 9:23. Versículo 2, Daniel continua falando na primeira pessoa. O seu lamento talvez tenha sido pelos pecados do seu povo ou em virtude de notícias desanimadoras de Jerusalém. Foi um exercício rígido, autoimposto, que o preparou para receber a revelação. Versículo 4. O 24º dia do primeiro mês caiu logo após as festas da Páscoa e dos pães sem fermento, 14:15 até o 21, com o que o jejum pode ter estado associado. Aqui o vidente está fisicamente. Peraí que chegou um. Aqui o vidente está fisicamente à margem de um rio e está acompanhado. Grande rio. O Tigre, geralmente o Eufrates, é descrito assim. Por isso, muitos estudiosos omitem o nome, considerando-o uma glosa para Daniel na Babilônia. No entanto, o nome pode ter sido adequado para qualquer um dos rios. Versículo 5. Um homem de esplendor maior do que os anteriores, considerado o Cristo pré-encarnado por Jung. Confira Apocalipse 1:13-15. As suas palavras, eu fui enviado, versículo 11, e o fato de que a ajuda de Miguel era necessária, versículo 13, podem mostrar que ele era um anjo, como no capítulo 8. A apresentação de Miguel e a ausência de qualquer outro nome podem significar que ele era Gabriel, linho usado por sacerdotes, Davi e anjos, Ezequiel 9:2, etc. Outro puríssimo, o sentido exato não está claro. Versículo 6, como berilo, literalmente Tarsis, pedra, uma que cintilava, nebe, com voz ressoante, Ezequiel 1. A figura é a perfeição física com um toque extra. Versículo 7, lembra a experiência de Paulo em Atos 9. Mesmo sem ser reconhecida, a presença divina afetou tudo em volta. Para Daniel era maior do que antes. 8:17. Ele ficou fraco, pálido. Quaisquer pontos positivos pareciam defeitos. Isso acontece sempre que o celestial encontra o humano. Produzir algo tão profundamente bom, tão sublimemente perfeito como o que Daniel viu, está até além da capacidade, está além da capacidade da arte humana. Embora o homem decaído seja capaz de criar monstruosidades horríveis para aterrorizar ou amedrontar por diversão. Quando o homem falou, confira Ezequiel 1:24, Daniel caiu inconsciente, como em 8:18. Versículo 10:14, a sua recuperação foi conduzida por um ser celestial por meio de estágios de preparo gradual, primeiramente sob mãos e joelhos, depois para ficar em pé tremendo. Outra palavra no versículo 10, Daniel foi considerado apto em virtude de sua abstinência. Marcos 9:28-29. Ele tinha estado preparado desde o primeiro dia, sua perseverança fortalecendo a sua posição, pois a demora resultou de um conflito celestial. Versículo 13. O anjo da guarda da Pérsia se opôs à missão, pois esta iria expor a queda do seu protetorado. Depois de anunciada, a palavra era certa. Enquanto não era divulgada, poderia ser mudada. O anjo da guarda de Israel, Miguel, versículo 12:1. Ao contrário da sua missão,
sempre leal aos agentes de Deus, teve de vir para ajudar, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia, cujo anjo tinha sido vencido e posto para fugir. O texto maçorético traz reis seguido aqui pela NVI. Outras versões trazem rei. O versículo 14 retoma a declaração do versículo 12 no futuro, citando Gênesis 49:1. Vê comentário de 2:28. Aqui como lá, o ponto final no livramento de 12:1, pois a visão se refere a uma época futura ou ainda a uma visão acerca dos dias. Versículo 15 e 17. Até mesmo esse encorajamento deixou Daniel confuso. O impacto da visão era como o de dores de parto, como em 1 Samuel 4:9, o interlocutor primeiro teve de lhe garantir que poderia falar na sua presença. Confira Isaías 6:7, 10:18 e 11:1. Finalmente um ser tocou nos lábios de Daniel e lhe deu forças com palavras de saudação, de forma que finalmente ele estava pronto. Versículo 20. A sua atenção foi dirigida ao assunto por meio da pergunta que prometia a expansão no versículo 14. Logo está bem colocado na NVI, pois está ligado às palavras que seguem. O trabalho do mensageiro é conter o anjo da Pérsia, depois da Grécia, para que os limites de Deus sejam mantidos. As coisas a serem reveladas a Daniel eram incontestáveis, escritas no livro da verdade dos decretos de Deus. O interlocutor era responsável pelo controle dos eventos vindouros e contava somente com a ajuda de Miguel. 11:1. Ele tinha se esforçado a favor de Israel desde a queda da Babilônia no primeiro ano de Dario, apoiado por sua vez pelo interlocutor. Número 2.